Bom dia para todo mundo. Eu estou aqui para apresentar minha tese de doutorado, intitulada Ecologia do Movimento de Anuros Neotropicais, sob a orientação do professor Dr. Mirko Solé e apresentada ao programa de pós-graduação em Ecologia da Conservação da Biodiversidade na UESC. Então, para começarmos, é importante definir o que é ecologia do movimento. Quando se fala em movimento, muita gente pode pensar, sei lá, em movimentos como uma dança, gesticulações, movimentos de comunicação, como é aqui no caso dessa espécie de anuro, que se comunica visualmente, mas nesse caso da ecologia do movimento, a gente se refere ao movimento de um indivíduo, de um deslocamento de um local para outro em um dado tempo, e os fatores que influenciam esses movimentos. E como estudar a ecologia do movimento dos anfíbios? Para estudar a ecologia do movimento de um grupo, é importante conhecer um pouco sobre as fases de vida, sobre os hábitos dessas espécies. Então, vou falar um pouquinho sobre as fases de vida dos anfíbios. A maioria dos anfíbios, eles possuem uma fase de vida aquática e outra fase de vida terrícola. Então, quando o indivíduo ele completa a metamorfose, ele vai sair do corpo d'água e vai procurar se estabelecer próximo a esse corpo d'água. E nessa localidade, ele vai estabelecer uma área de vida e vai fazer movimentos rotineiros. Os indivíduos jovens, eles vão se dedicar mais tempo ao forrageamento para poder se alimentar bem e poder crescer e virar um adulto para ele contribuir logo reprodutivamente com essa população. Então, quando o indivíduo ele atinge a maturidade sexual, ele volta para a poça, se reproduz e quando termina esse período, ele retorna para o ambiente terrícola. Então, esse movimento de ida e volta para a poça, ele é conhecido como migração. Já alguns indivíduos que podem ser mais aventureiros que outros, eles procuram outros corpos d'água distante desse. Então, ele pode, às vezes, fundar uma nova população, fazer parte de uma outra população, e ele não vai fazer esse movimento de volta para essa poça natal. Então, esse movimento de sair da poça natal e procurar por uma localidade longe dessa população, esse movimento é conhecido como dispersão. Geralmente, o evento de migração, como a gente conhece esses grandes eventos de migração, que uma população vai para um local reprodutivo e retorna depois de um tempo, ela geralmente tem uma escala maior de espaço e tempo. Só que no caso dos anfíbios, a migração ela ocorre a nível intrapopulacional. Então, os indivíduos, eles vão para a poça reprodutiva, voltam para o ambiente terrícola e fica nesse movimento de ida e volta. E a dispersão, que é um movimento interpopulacional, os indivíduos eles saem da poça reprodutiva e procuram um outro local para reprodução e não retornam. Os anfíbios, eles vão se mover somente quando necessário, já que fazer esse movimento é um grande gasto, pode acarretar um grande gasto energético, além dos riscos de dessecação e predação, já que se o bicho ficar quietinho, ele tem menos chances de ser visto. E como rastrear esses anfíbios? É importante, para muitos trabalhos, é importante que haja uma identificação individual. E tem algumas técnicas, como combinações de corte de artelhos, que eles fazem um corte de algumas falanges, e dá para fazer diferentes combinações utilizando as 4 patas, e dessa forma é possível marcar muitos centenas de indivíduos.
Também é possível fazer o uso de pigmentos fluorescentes, que é injetado assim, na pele do bicho, e ela fica marcada e você consegue identificar o indivíduo depois. Outro modo é o reconhecimento de padrões individuais. Então, tem algumas espécies, como essa espécie aqui de melanophiliscus, que ele tem um padrão distinguível dos outros indivíduos. Esse daqui é o mesmo indivíduo que ele foi coletado, ele foi reencontrado 4 vezes e a gente consegue perceber o padrão claro que é o mesmo indivíduo. E então essas técnicas permitem que a gente pegue o indivíduo, capture, marca, libera e depois de um tempo tem como recapturar e ver se é o mesmo indivíduo. Mas também existem outras formas de rastrear esses indivíduos e que não é necessário contar com a sorte de ter que reencontrar esses indivíduos, porque também não é tão fácil, você libera ele no ambiente e você tem que contar um pouco com a sorte para conseguir recapturar aquele indivíduo. Então, outras formas é através de rádios transmissores, em que ele é acoplado no corpo do animal, e apesar de todo o avanço tecnológico, dele já ser um aparelho já bem pequeno, ainda tem espécies que não é possível utilizar. Também tem a opção do radar harmônico, que ele não necessita de uma bateria, então ele é mais leve, só que ele não tem ele tem um alcance menor do que o radiotransmissor. Também é possível fazer o uso de carretel de linha, em que o carretel ele é acoplado no corpo do indivíduo e por onde o indivíduo passa, a linha vai ficando no ambiente. Só que também é uma metodologia que é um pouco limitada pelo tamanho do indivíduo. E uma outra opção é o uso do pó fluorescente, em que você passa o pó no corpo do indivíduo, nesse caso aqui ele deve ter caído dentro do saco do pozinho, e passa no indivíduo, solta e por onde o bicho passa vai ficar o caminho marcado. Então depois vem à noite com luz UV, com lanterna de luz UV e procura esses rastros. Então, a gente fez uma organização da tese em 3 capítulos. O primeiro é sobre a ecologia do movimento de anuros neotropicais, em que eu fiz uma abordagem sintométrica. O capítulo 2 é sobre a combinação do pó fluorescente com óleo mineral para testar uma técnica para rastrear pequenos anuros em experimentos de translocação. E o terceiro e último capítulo é sobre os padrões de movimento de juvenis de Rhinella rugimudi em uma floresta no Nordeste do Brasil. O capítulo 1, ele já foi submetido para a revista PLOS ONE, e com a intenção de sintetizar, integrar esses conhecimentos já existentes sobre a ecologia do movimento de anuros na região neotropical, a gente tentou responder algumas perguntas sobre tendência temporal na pesquisa, sobre as revistas em que os artigos foram publicados, sobre onde esses artigos foram publicados, sobre a representatividade de algumas características dos estudos e das espécies, sobre as espécies e as famílias, sobre as variáveis que foram utilizadas para medir esse movimento e como elas foram medidas, sobre o que se sabe de cada espécie, sobre os métodos de marcação, identificação e rastreamento que foram utilizados, e a gente também fez uma pergunta para saber se existe uma relação entre o hábito da espécie e o método de rastreamento utilizado. Para isso, a gente fez uma busca no Google acadêmico, não consideramos teses e dissertações, a gente fez 6 combinações de palavras-chave, utilizando o Neotropical Anurans, Movement Ecology e cada uma dessas 6 palavras. Então, e a gente limitou a busca até a página 20, então, juntando todas essas combinações, a gente teve um total de 1.200 artigos.
Então, eles foram filtrados pelo critério de elegibilidade, que foi o estudo ter sido feito na região neotropical, com espécies nativas, e que o estudo tenha medido algum aspecto do movimento dessas espécies. E, essas 6 combinações, essas 6 buscas, elas deram 132 artigos, mas muitos estavam repetidos entre essas buscas. Então, a gente excluiu os artigos repetidos e ficamos com uma lista de 38 artigos. E também adicionamos alguns artigos que já estavam presentes na biblioteca pessoal, a gente já vinha estudando isso, e juntando esses artigos, totalizou 67 artigos para análise. E a gente retirou diversas informações desses artigos, não vou falar aqui uma por uma, senão vai gastar muito tempo. E para analisar esses dados, a gente fez um modelo linear para avaliar se existiam tendências temporais no número de estudos e um teste G de independência para avaliar se existia uma relação entre o hábito das espécies e o método de rastreamento. Então, a gente encontrou, o primeiro artigo, ele data de 1974, esse daqui é o número de artigos acumulados, né, de todos os anos, e a gente percebe aqui que depois de 2005 não teve mais intervalos de publicações entre os anos, esse número de artigos ele ainda tende a crescer, e essa é uma tendência global do aumento de números de pesquisas na área biológica, e na América Latina ela provavelmente se deve a investimentos e a valorização das pesquisas. Esses artigos foram publicados em 37 revistas, sendo 11 da área, específicos da área herpetológica, e apesar das revistas que mais publicaram esses artigos, que foram da área herpetológica, como Journal of Herpetology, Amphibia Reptilia e Filomedusa, a maioria das revistas elas não são especializadas nessa área, o que mostra que tem um interesse da comunidade científica em geral pelo assunto e que os anfíbios anuros eles são um bom modelo para estudar a ecologia do movimento. Os estudos eles foram feitos em 23 ecorregiões, presentes em 15 países. A ecorregião com mais estudos foi a Guiana Lowland Most Forest, com 14 estudos publicados, seguido pela Eastman Atlantic Most Forest, com 9 estudos, e o Cerrado, com 5 estudos publicados. A região neotropical ela é bastante importante para o grupo dos anfíbios, já que ela abriga praticamente metade das espécies de anfíbios do mundo, e são classificadas ao todo 178 ecorregiões na região neotropical. E dessas 23 ecorregiões que foram analisadas, 14 delas, que são essas bolinhas em vermelho, elas foram consideradas áreas estratégicas para a conservação de vertebrados terrestres, de acordo com dados de riqueza, endemismo e ameaça. A maioria dos estudos eles foram feitos em áreas preservadas, poucos estudos foram feitos em ambientes modificados. A grande maioria também foi feito a nível local e, consequentemente, apenas feito com uma população. Em relação às características das espécies, a maioria das espécies analisadas tem hábitos terrícolas, e a maioria dos estudos foram feitos utilizando tanto machos quanto fêmeas. Mas tiveram muitos artigos também feitos só com machos e pouquíssimos artigos que considerou apenas fêmeas. E a idade, a fase de vida mais estudada foi a dos adultos, com
poucos artigos focando no movimento dos juvenis, que provavelmente porque são indivíduos muito pequenos, ainda em crescimento, e são muito difíceis de rastrear. Ao todo, foram analisadas 50 espécies pertencentes a 11 famílias. Algumas espécies foram mais estudadas que outras, como a Lobatis femoralis e Ophaga pumilio, que são essas duas aqui, e considerando todas as espécies, pelo menos uma está dentro de um dos critérios de ameaça da IUCN. Foram medidas várias variáveis do movimento, as principais foram o tamanho da área de vida, o padrão do movimento, homing, performance locomotora e tamanho do território. Eles foram medidos de diversas formas. Só o homing, a forma de medir o homing é através da translocação. Então, o indivíduo ele é translocado da área habitual e os artigos analisam se esses indivíduos conseguem retornar para essa área. Em relação às técnicas de marcação ou identificação individual, a maior parte dessas técnicas utilizadas foi de reconhecimento do padrão individual, seguido pelo corte de artelhos. E em relação às técnicas de rastreamento, a principal foi a técnica de captura e recaptura. Observamos algumas tendências temporais em relação às técnicas de marcação e identificação individual. Até 2005, a grande maioria foi feito através do uso de corte de artelhos. E a partir de 2007, começou bastante a se utilizar, a reconhecer os indivíduos pelos padrões, e essa técnica passou a ser a mais utilizada, e a partir de 2014, praticamente todos os trabalhos foram feitos utilizando essa técnica de reconhecimento do padrão individual. Isso porque foram feitos com espécies que têm esses padrões, mas não são muitas espécies que possuem que dá para reconhecer individualmente. Também encontramos tendências temporais nas técnicas de rastreamento. A técnica de captura e recaptura foi a mais utilizada desde sempre. Isso provavelmente pelo baixo custo que tem de cortar os artelhos. E em 2005 foi feito o uso do carretel de linha. Em 2014 começou a se usar fazer o uso de radar harmônico, e só em 2018 que foi utilizado rádios transmissores. Provavelmente também pelo alto custo que é para comprar esses rádios transmissores, e também para marcar muitos indivíduos, né? Então, ficaria muito caro para acompanhar uma população ou mais com essa técnica. E não encontramos nenhuma relação entre o hábito da espécie e a técnica de rastreamento, apesar de algumas técnicas, como o uso do radar harmônico e radiotransmissores, tenham sido feitos exclusivamente com espécies terrícolas, de hábito terrícola. Então, para concluir esse primeiro capítulo, o estudo da ecologia do movimento, ele tem ganhado muito espaço nesses últimos 15 anos e tem uma forte tendência ainda de continuar aumentando nos próximos anos. E também é importante a gente perceber que a construção do conhecimento em um campo que ainda é pouco estudado, que ainda está em desenvolvimento, ele pode parecer um grande desafio, mas também significa novas oportunidades e hipóteses a serem testadas. Então, os esforços de pesquisas futuras, elas devem estar voltadas para preencher algumas lacunas
como a análise do movimento das espécies em áreas antropizadas, artigos que considerem que seja feito a nível de paisagem e considerem mais de uma população. Também é importante fazer estudos com espécies arborícolas e com juvenis. E também é importante fazer estudos para avaliar se existem diferenças de movimento entre machos e fêmeas. E, principalmente, o que falta são estudos do movimento de dispersão, que ele tem menos estudos de dispersão, porque é um estudo bem mais difícil, que precisa de um monitoramento a longo prazo, muito investimento. Então, eu entendo que é mais difícil fazer esses estudos de dispersão, mas existem muitas técnicas diferentes que podem ser utilizadas para conseguir preencher essas lacunas. Vamos ao capítulo 2, que foi o teste de uma combinação de um pó fluorescente com o óleo mineral para testar uma técnica para rastrear pequenos anfíbios em experimentos de translocação. Poucos estudos eles fizeram o teste, testaram se essa combinação, a efetividade dessa combinação do pó fluorescente com óleo mineral. Teve um artigo aqui de Williams e colaboradores em 2014 que eles fizeram um teste de durabilidade no ambiente, só que eles passaram o pozinho e a combinação do pó com óleo em cenouras e passaram no ambiente. Então, isso não é muito realista, porque as espécies elas vão usar o substrato de diferentes formas e vão deixar as marcas de diferentes formas. Então, baseado em uma observação pessoal feita por Eggert em 2002 sobre a eficácia do uso do óleo mineral associado ao pó fluorescente em ambientes úmidos, nossos objetivos foram testar a eficácia do uso do pó fluorescente e da combinação do pó com óleo mineral na detectabilidade, marcação, durabilidade das trilhas, comparando duas cores. E testar o método de translocação, utilizando a espécie Dendropisovus elegans como uma forma de analisar o movimento de pequenos anuros durante o período reprodutivo. Esses experimentos foram feitos em duas localidades, aqui na região de Ilhéus, uma em Sambaituba e outro na rodovia Jorge Amado. E a gente escolheu 2 ambientes de pastagem e com um corpo d'água que tinha essa espécie presente. Então, a espécie utilizada, Dendropisovus elegans, ela é classificada como um pouco preocupante pela IUCN. É uma espécie arborícola de pequeno porte e tem uma distribuição na Mata Atlântica em algumas áreas de cerrado e caatinga. Então, como que foram feitos esses experimentos? A gente chegava na poça, procurava por indivíduos machos que estavam em atividade de canto ao redor da poça. A gente coletava esses indivíduos, colocava em saco plástico, deslocava uma distância padronizada, aí ele recebia ou tratamento com pó ou com uma mistura com óleo. A gente utilizou 2 cores da ecosérie da Day-Glo, que são pozinhos livres de formaldeído, e o bicho já era imediatamente solto. Então, a gente voltava no dia seguinte, à noite,
com uma lanterna de luz UV e media o comprimento das trilhas marcadas com uma fita métrica. Para analisar se existia diferenças entre os tamanhos das trilhas, se tinha diferença entre os tratamentos com pó e óleo e entre as cores, fizemos testes não paramétricos de Wilcoxon e Whitney, e os resultados foram: dos 86 indivíduos analisados, apenas 2 retornaram para o corpo d'água, ou próximos ao corpo d'água. O restante, logo que soltos, eles já se empoleravam em alguma vegetação herbácea próxima e voltavam a cantar. Então, comparando só os tratamentos, óleo e pó, a gente não encontrou diferenças na distância percorrida. Mas analisando somente as cores, a gente percebeu que o amarelo ele marcava distâncias de trilhas maiores que a cor laranja. E analisando que a cor laranja, somente a cor laranja, teve diferença do tamanho das trilhas, utilizando o pó e a combinação com o óleo, e analisando somente a cor amarela, não teve diferença no tamanho dessas trilhas. Outra constatação que a gente fez é que o pó fluorescente ele é muito leve, ele se espalha facilmente no ambiente, então suja a roupa, o ambiente, e no outro dia, quando você vai procurar o bicho, às vezes você pode ficar na dúvida, né, de se aquele rastro foi você que fez, se foi o bicho, então é importante tomar esse cuidado. E outra observação foi que, para a gente, a cor amarela ela era mais visível sobre a luz ultravioleta do que a cor laranja. Teve um artigo que analisou o movimento de anuros utilizando o pó fluorescente, utilizou esse método de translocação, e eles também viram que os indivíduos não retornavam para o corpo d'água de origem. A maioria dos trabalhos que analisou o movimento usando o pó fluorescente já capturou os indivíduos saindo do corpo d'água. E alguns trabalhos foram feitos capturando os indivíduos já fora do período reprodutivo. No nosso trabalho, nossa intenção foi capturar os bichos durante o período reprodutivo, enquanto na atividade de canto, pensando no incentivo que esses indivíduos teriam de logo retornar para o corpo d'água para continuar cantando e, quem sabe, se reproduzir naquela noite. Mas os indivíduos não agiram da forma como a gente esperava. Então, como os indivíduos, eles logo que soltos, eles já se empoleravam na vegetação herbácea, a maior parte do pó ou da combinação com óleo ficava no perímetro inicial da trilha. Então, como as trilhas foram de tamanhos assim, muito pequenos, de poucos centímetros a alguns metros, e como a gente também não reencontrou nenhum indivíduo no dia seguinte, a gente concluiu que o pauzinho e o óleo ele dura no ambiente, mas ele não dura tempo suficiente no corpo do indivíduo a ponto dele continuar marcando o ambiente depois de um tempo. Curiosamente, teve um trabalho feito por Eggert em 99, em que eles observaram que a cor laranja era mais visível sobre a luz ultravioleta do que a cor amarela, que foi o oposto que a gente encontrou no nosso experimento. Teve um trabalho de Greter e Rodermel que elas testaram a efetividade do pó fluorescente utilizando diferentes cores e viram que essa cor chartreuse, que é bem parecida com esse amarelo que a gente usou, ela é a cor, é a melhor cor para se utilizar, assim, sozinha, só utilizar só uma cor, ela é mais detectável e marca
tamanhos de caminhos maiores. E apesar de muitos artigos questionarem o uso desse pó fluorescente em ambientes muito úmidos, em que eles constataram que as trilhas elas já desapareciam sob chuvas não tão fortes. No nosso experimento, foi impressionante que na segunda localidade, o experimento foi feito em uma época de chuvas intensas. No momento ali do campo não estava chovendo, mas foram semanas que tiveram chuvas acima de 60 milímetros diários. E apesar de toda essa chuva e ter sido em ambiente aberto, as trilhas na cor amarela, elas perduraram por 2 semanas, ficaram intactas por 2 semanas, e na cor laranja ela começou a desaparecer depois de uma semana. Então, para concluir, a espécie Dendropisovus elegans, ela não responde de maneira esperada à translocação durante essa atividade de canto, o que pode ocorrer ou não para outras espécies, já que esse comportamento ele pode variar. O óleo mineral ele pode ser útil para melhorar a eficácia do uso do pó fluorescente, além de facilitar a aplicação do produto. E nossos resultados eles mostram que é perfeitamente possível utilizar esse método mesmo em ambientes com alta umidade, como é o caso da Mata Atlântica. E o último capítulo, que é sobre os padrões de movimento de juvenis de Rhinella rugimudi em uma área de floresta aqui em Ilhéus também. E os objetivos desse capítulo foram analisar os padrões de movimento desses indivíduos jovens, utilizando a mistura do pó fluorescente com óleo mineral. E, além disso, investigar se existe alguma influência do tamanho corporal desses indivíduos na distância de área efetivamente movida e nas amplitudes de movimento. E nossa hipótese foi de que os indivíduos com tamanhos corporais maiores, eles poderiam percorrer distâncias maiores e, consequentemente, teriam amplitude de movimento de área maior. Então, esse é um juvenil de Rhinella rugimudi, que também é conhecido como sapo-folha. A gente pode ver aqui que ele pode ser facilmente confundido com uma. É uma espécie classificada pela IUCN como pouco preocupante, tem uma ampla distribuição pela Mata Atlântica, é uma espécie diurna e habita interior de florestas. E um estudo feito por Caramacho Pombal, de uma população, eles viram que o CRC, que é o tamanho, o comprimento rostro cloacal desses indivíduos, eles tinham de 39 a 52 milímetros. Esse experimento ele foi feito em uma área de floresta em recuperação, lá na UESC, de 9 a 11 de março. Estes foram os pontos amostrais, então aqui só para localizar aqui a entrada da Cabruca, então aqui tem uma parte que é Cabruca, mas aqui já para o meio é uma parte mais de mata. Então a gente fez buscas ativas durante o dia, a gente encontrou 57 indivíduos em atividade, que eles estavam, assim, não é muito fácil, né, ver esses indivíduos tão pequenininhos no chão, mas como eles estavam se movendo, era mais fácil de conseguir identificar. Então, os experimentos começaram por volta das 9 horas. Então, quando o indivíduo era encontrado, ele tinha o CRC medido por um paquímetro de precisão, tinha partes das patas e uma parte do ventre pintado, e ele já era logo imediatamente solto, no mesmo local onde ele foi capturado. A gente também utilizou 2 cores diferentes, e
enquanto os indivíduos eram pintados, era amarrado um barbante com identificação individual para facilitar a gente saber o início da trilha. E a gente marcou esse ponto inicial da trilha utilizando um GPS. Então, a gente voltava no mesmo dia, após 9 a 12 horas, após o indivíduo ter sido liberado, e a gente seguia as trilhas deixadas por esses indivíduos. Então, a gente começava aqui do início, onde ele foi liberado, e media essa trilha até o final da trilha, ou então, se o bicho fosse reencontrado, a gente media essa trilha até onde estava o indivíduo. E os parâmetros que a gente mediu dessas trilhas foram os ângulos de virada, então é bem perceptível, né, as trilhas que eles deixam. Então, a gente mediu os ângulos de virada e o tamanho do passo. E a gente considerou o tamanho do passo como a distância de um ponto de virada até o próximo. Então, para medir a distância efetivamente movida, a gente fez a soma de todos esses passos e para medir a distância em linha reta, a gente mediu do ponto inicial até o ponto final. Para medir o ângulo inicial da trilha, a gente se baseou no norte geográfico. Então, assim, se o bicho começasse a andar em direção ao norte geográfico, o ângulo inicial que ele andou foi 0 graus. Nesse exemplo aqui, o bicho começou o movimento aqui em direção a sudeste. Então, o ângulo inicial dessa trilha seria 135 graus. Então, para analisar a frequência de distribuição do tamanho do passo, dos ângulos de virada, a gente fez histogramas. Para analisar a amplitude do movimento diário, para fazer essa medida, a gente calculou o mínimo polígono convexo, a gente calculou o MCP de 95%, que exclui 5% dos pontos, e o MCP utilizando 100% dos pontos. Só que para calcular esse MCP, as trilhas teriam que ter pelo menos 5 coordenadas. Então, foi possível analisar só 22 indivíduos. A gente também analisou, para analisar se tinha influência do tamanho do corpo do indivíduo na amplitude do movimento e no deslocamento diário, a gente fez modelo linear, e para saber se tinha diferença das distâncias efetivamente movidas e da movida em linha reta, a gente fez um teste U não paramétrico. E como resultado, o CRC médio desses indivíduos jovens foi de 16,34 milímetros, variando de 8 a 25. E desses 57 indivíduos analisados, 44 deles foram reencontrados bem próximos ou já no final da trilha, 7 deles ainda estavam ativos e 37 já estavam em repouso em cima de folhas de pequenos arbustos. Esse aqui é um exemplo de algumas trilhas que a gente fez. Então, a partir de um ponto inicial, das distâncias e dessas coordenadas de cada ponto de virada que a gente calculou, a gente conseguiu fazer um gráfico de dispersão e assim é possível visualizar a trilha percorrida por esses indivíduos. O tamanho do passo, os passos dados pelos indivíduos, a grande maioria foi menor que 0,5 metros, com alguns
até 1,5 m e raros passos maiores que 3 metros. E em relação aos ângulos de virada, a maioria deles estão aqui em torno de 90 graus. E considerando isso, considerando que o tamanho do passo que foi considerado nesse experimento foi a distância entre os pontos de virada, ter um maior número de passos curtos é um sinal de que o movimento ele não tem um padrão muito linear, o que é confirmado pelos valores de ângulos de virada, que foram muito próximos a 90 graus. Então, dessa forma, o indivíduo ele consegue explorar o ambiente, forragear e permanecer dentro de uma área de uso habitual, que seria a área de vida diária de um juvenil. Mas alguns indivíduos percorreram caminhos relativamente retos e um pouco mais longos e que podem estar relacionados ao estabelecimento ainda da área de vida desses indivíduos. Teve um estudo feito com salamandra, em que os autores compararam adultos e juvenis, e eles viram que o movimento dos adultos eles são mais retilíneos do que o movimento feito pelos juvenis. Isso provavelmente se deve às diferentes necessidades ecológicas desses indivíduos. Então, os indivíduos jovens, eles vão estar mais empenhados em forragear, se alimentar e ainda estão conhecendo o ambiente. E já os adultos, eles já estão mais familiarizados com aquele ambiente e eles percorrem caminhos mais objetivos. A gente encontrou diferença significativa entre as distâncias efetivamente movidas e a medida só em linha reta. E, mesmo considerando 100% dos pontos, a amplitude do movimento ela foi bem pequenininha, menor que 1 metro quadrado, e não encontramos nenhuma relação entre o tamanho dos indivíduos e a amplitude do movimento e as distâncias efetivamente percorridas. Mas isso é esperado já para os anfíbios, que esses movimentos diários sejam pequenos, como foi para os juvenis de Rhinella hugmoodi, que teve uma mediana de deslocamento diário de quase 2 metros. Mas algumas espécies elas podem apresentar um deslocamento diário maior, como foi aqui no caso da Leptodactylus labirínticos, que alguns indivíduos se moveram menos que 2 metros, mas teve também os indivíduos que se moveram bastante, até mais que 60 metros por dia. E como o deslocamento total, né, como esperado, ele é maior do que quando a gente mede o deslocamento só em linha reta, considerando o ponto inicial e o ponto final. Isso mostra que usar algumas metodologias para rastrear os anfíbios, que consideram somente o ponto inicial e o ponto final, elas podem subestimar esse deslocamento diário dos anfíbios, o que contribui para essa fama que os anfíbios têm de ser sedentários. Então, para concluir, encontrar os anuros fora do período reprodutivo ele pode ser um grande desafio, já que é o período mais conspícuo desses animais na natureza. Mas os juvenis, se também tiver a sorte de encontrar uma população, eles vão estar em mais abundância e vão ser mais fáceis de encontrar, ainda quando estão abundantes, saindo da poça. E, além disso, as áreas não reprodutivas, elas são poucos conhecidas, assim como a fase juvenil dos anfíbios, já que a maioria dos estudos é feita durante ou após a reprodução.
Além disso, os indivíduos que são muito pequenos, como a gente pode ver aqui, eles são difíceis de rastrear e a técnica do uso do pó fluorescente facilita bastante esse rastreamento. E os movimentos diários, eles podem estar subestimados dependendo da metodologia que é usada para avaliar o movimento diário. E, além disso, informações detalhadas sobre uma espécie, mesmo que em nível individual, eles podem fornecer dados que vão ser usados para informar avaliações dos status da espécie, como aqui na página da IUCN tem uma seção sobre padrões do movimento da espécie. Então, a gente acredita que informações de monitoramentos a longo prazo sobre o movimento em microescala dos anfíbios pode revelar informações importantes para a conservação e manejo dessas espécies. Então é isso, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, Mirko, por todo o apoio e suporte durante esses 4 anos, à FAPESB pela bolsa concedida, ao Programa de Ecologia e Conservação e ao UESC. Eu muito obrigada à minha família, que está longe de caber em uma foto, em um slide, muito menos em uma foto. Minha família sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer na vida. E obrigado ao meu companheiro de longa data também, que super me apoiou, veio, mudou comigo para a Bahia. E meu super agradecimento à colega e amiga Gabriela, que me ajudou em todas as etapas desses manuscritos, em todos os campos. E a gente trocou muitas ideias, muitas informações e foi muito enriquecedor. E é isso. Muito obrigada a todos que estão assistindo.